Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Até aqui a palavra do Senhor, meus irmãos. Que palavra maravilhosa. Levítico é um livro da Bíblia que nos fala sobre, basicamente, sacrifícios. Sacrifícios que os sacerdotes tinham que fazer, muitas vezes pelos pecados, outras vezes pela comunhão, e vários tipos de sacrifícios eram feitos ali. No centro do livro de Levítico, existe um dia que, para o judeu no Antigo Testamento, era o dia mais importante do ano, que era o dia da expiação. Era o dia que o sumo sacerdote retirava suas vestes, que eram esplendorosas e muito bonitas, afinal de contas, aquelas vestes eram para transmitir para o povo a glória de Deus. Mas ele retirava essas vestes e colocava simplesmente uma túnica branca, porque ele entraria sozinho no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados dele mesmo e pelos pecados do povo. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia o sacrifício, havia ali toda uma atenção, porque todo um ritual tinha que ser cumprido à risca. Nós sabemos que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, por não terem feito as coisas da maneira como Deus ordenou, foram fulminados por Deus. Então o sumo sacerdote já entrava no Santo dos Santos tenso, porque ele sabia que ele tinha que fazer absolutamente tudo como Deus havia prescrito a ele. Tanto é que ele entrava com uma corda amarrada em sua cintura e sinos. Aquela corda é porque enquanto ele estava dentro do Santo dos Santos e aqueles sinos balançavam, era sinal que ele ainda estava vivo. Mas se ele ficasse lá muito tempo e os sinos parassem de balançar, aqueles que estavam do lado de fora puxavam a corda, porque ele com certeza teria morrido dentro do Santo dos Santos. E depois de todo esse ritual de expiação dos pecados, de perdão dos pecados, quando ele saía do Santo dos Santos, sabe o que ele fazia? Não era ir para casa, era se banhar, colocar novamente aquelas vestes, que eram vestes bonitas, para encontrar com o povo e fazer mais sacrifícios. Isso nunca cessava. Sacrifícios e mais sacrifícios tinham que ser feitos diariamente, para a expiação dos pecados do povo. Da mesma forma, um relato interessante do livro As Crônicas de Nárnia contam a história de um menino chamado Eustáquio, que foi transformado em um dragão, e na ânsia de voltar a ser um menino, ele tentava de todas as formas tirar aquela pele de dragão que havia nele. E quando ele conseguia retirar toda aquela pele, e ele olhava para ele mesmo, tinha outra pele por baixo. E ele retirava essa e tinha mais uma, e tinha mais uma, e aquilo nunca acabava, enquanto Aslan, que era a própria representação de Jesus, retirou de fato toda aquela pele dele. No dia 13 de maio de 1888, a escravidão foi definitivamente abolida no Brasil. Só que rapidamente surgiram questões
sobre a maneira que os negros viveriam a partir daquele momento. Porque eles não estavam acostumados com a liberdade. Eles não sabiam o que fazer com aquilo. E, de uma forma, esse texto se assemelha com isso. Porque nós somos salvos pela graça de Jesus. Só que depois, o que nós fazemos com isso? Essa noite nós veremos que os justificados possuem um novo relacionamento com Deus, se gloriam nas aflições e têm uma esperança assegurada pelo amor de Deus. A gente vai ver isso através de 3 verdades, e a primeira delas é que os justificados possuem um novo relacionamento com Deus. Nosso texto inicia dizendo que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa palavra pois liga o nosso texto de hoje com tudo o que Paulo já havia falado até aqui. Paulo estava pregando para os cristãos em Roma, e ele já havia mostrado para aqueles cristãos em Roma que as pessoas eram pecadoras. Ele começou falando sobre os gentios, que eram idólatras, que faziam imagens, que se entregavam às próprias paixões, que eram mentirosos e que não tinha salvação para eles. E provavelmente os judeus, ao lerem esse relato, pensavam consigo mesmo: e isso, Paulo, prega. Os gentios não valem nada mesmo. Só que Paulo vira para os judeus e fala: vocês também. Ninguém se salva. Vocês, judeus, acham que por aquilo que vocês fazem, que pelas ofertas que vocês entregam, que pela obediência à lei que vocês têm, vocês são salvos. Mas isso é impossível para vocês, porque não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O cenário que Paulo descreve em Romanos é caótico. É uma boa notícia. Afinal, o evangelho significa boa nova, boa notícia. É uma boa notícia que foi precedida por muitas más notícias, mostrando ao povo que nada que eles fizessem poderia livrá-los da condenação eterna. Eles estavam completamente perdidos. Por isso que nós lemos no início do culto que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Era essa a condição da humanidade. Mas aí no capítulo 4 de Romanos, Paulo começa a dar uma esperança ao povo. Se o livro de Romanos terminasse no capítulo 3, as pessoas olhariam e diriam: estamos perdidos. Não existe salvação para nós. Não há nada que nós possamos fazer para nos livrar dessa situação na qual nós estamos. Porém, no capítulo 4, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa um personagem que era muito significativo na vida dos judeus, que é Abraão. Para falar que Abraão foi justificado não por ter feito alguma coisa. Ele não foi justificado por ter saído da terra dele quando Deus mandou sair. Ele não foi justificado por ter levado o seu filho para sacrificá-lo quando Deus mandou ele fazer isso. Mas ele foi justificado quando ele creu na promessa de Deus. Quando Deus falou: olha, Abraão, você será o pai de muitas nações. E Abraão creu, ele foi justificado. E você pode pensar: mas Abraão crer que teria um filho é uma coisa simples. Pode até ser. Para mim, para o Luiz. Mas Abraão tinha 90 anos quando ele recebeu a promessa que seria pai. Ele não tinha tido filhos até aquele momento. E claro que não era por uma opção dele. Mas Deus disse: você vai ter filho. E ele creu. E a partir do momento que ele acreditou que aquilo seria verdade na vida dele, aquilo foi colocado nele como justiça. A partir daquele momento, Abraão se tornou um homem justo. Não porque ele fez algo, mas porque ele creu nessa promessa. Então Paulo diz, depois de mostrar que Abraão foi justificado pela fé que ele teve, chega nesse texto no qual nós encontramos agora, que ele diz que nós também fomos justificados. E esse é um termo caro para aqueles cristãos que estavam em Roma, porque Roma comandava todo o mundo antigo, e justificação era algo que acontecia no tribunal. Enquanto estava tendo uma audiência,
o juiz ouvia as acusações contra certa pessoa e no final, ou essa pessoa era condenada, ou ela era justificada. E ela recebia o carimbo de que, a partir daquele momento, ela não possuía culpa de mais nada, porque ela foi justificada. E é isso que Paulo diz, que nós somos justificados pela fé. E por conta dessa justificação, nós temos paz com Deus. E essa paz, meus irmãos, não se refere a um sentimento, não se refere àquele estado de espírito de estar em paz, de ausência de conflito, de ausência de tristezas ou de confusões na nossa vida. Esse estado de paz significa que Deus era o nosso inimigo. E o nosso caminho era ser condenado eternamente. Mas, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós fomos justificados. Todas as nossas culpas, não é que não foi provado diante do juiz que nós não éramos culpados. Pelo contrário, as nossas culpas foram pagas pelo nosso advogado, que é Jesus Cristo. Então, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. O nosso estado de justificados é marcado pela paz com Deus. Deus, que antes era o nosso inimigo, que iria nos fulminar, agora é o nosso Pai. É uma mudança completa de status. E é algo maravilhoso, porque uma coisa é você ter um inimigo aqui nessa terra. Outra coisa é o seu inimigo ser aquele que é todo poderoso, aquele que te enxerga independente do lugar onde você se esconda. E foi dessa condenação que você foi livrado. E por isso você pode dizer que você tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi pela obra de Jesus. Foi por tudo que Ele fez em meu e o seu lugar que nós temos essa paz. Ele recebeu sobre si todo o castigo que nós com certeza merecíamos, porque Deus é justo. Deus não passou a mão na nossa cabeça e falou: tá bom, eu vou relevar o que você fez, deixa para lá, vai para casa e não faz mais isso. Não, os nossos pecados foram punidos em Cristo, e por isso nós temos paz com Deus. E foi também por meio de Jesus Cristo que nós obtivemos acesso ao estado de graça que nós estamos agora. E o que isso significa? Significa que antes a nossa vida não fazia sentido. O sentido da vida para quem não é salvo pela graça de Deus é achar que você vai ter um bom trabalho, que você vai ter uma boa família, que você não vai ter muitas doenças ao longo da vida, que você vai se divertir bastante. Só que, e quando o seu filho de 5 anos morre de câncer? Como é que você explica isso? E quando um tsunami atinge a cidade onde você mora e todo mundo morre? Nós não precisamos ir tão longe. E quando acontece, como aconteceu agora com essas chuvas em Pernambuco, e tantas pessoas foram ceifadas por conta daquilo? O estado da graça ao qual nós nos encontramos é o estado de saber que nós estamos no mundo caído, num mundo quebrado, num mundo onde as pessoas são pecadoras, onde nós passamos por sofrimentos, porém isso vai acabar. O estado de graça é saber que há muito mais do que somente isso que a gente vive hoje, e que a nossa vida não está pautada somente naquilo que se vê, mas muito mais naquilo que não se vê, naquilo que foi prometido através da palavra de Deus, e é através dela que nós estamos nesse estado da graça. E Paulo diz que nós estamos firmes nesse estado. E eu te pergunto, você está firme nesse estado? Porque, meus irmãos, é normal nós passarmos por momentos de falta de fé, por momentos de duvidar se nós realmente estamos fazendo a coisa certa, se nós estamos realmente nos caminhos do Senhor. Nós podemos passar por momentos assim. Mas é nesses momentos que nós somos alimentados pela palavra do Senhor, que nós somos alimentados pela vida de oração,
que nós somos alimentados pelos louvores a Deus. Esses são meios que o Senhor nos deu para que nós tivéssemos força, para que nós recobrássemos o nosso ânimo e vivêssemos juntamente com Ele, firmes nessa graça. Por isso é tão importante que você esteja aqui. Com certeza, aos olhos da nossa vida comum, é muito mais confortável estarmos na nossa casa, no conforto do nosso lar, assistindo uma série, fazendo qualquer outra coisa. Mas nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque nós fomos salvos por essa graça e porque nós precisamos desse combustível, para assim como Paulo, estarmos firmes nessa fé no Senhor. E nós também somos marcados pela alegria da glória de Deus. Paulo diz que nós nos gloriamos, ou seja, nós nos orgulhamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Nós sabemos o que Cristo fez por nós, e isso gera esperança para o que nós vivemos hoje e para o que nós viveremos no futuro. A nossa esperança está na glória de Deus. Deus foi glorificado na morte de Cristo. Deus é glorificado quando um pecador, morto em seus delitos e pecados, é vivificado em Cristo e muda completamente a sua vida. Deus foi glorificado quando você se converteu. Deus é glorificado quando você, mesmo em meio a uma vida difícil, se coloca diante dele em confiança e amor a esse Deus. Deus é glorificado em nossa vida quando somos fiéis a Ele. A segunda verdade que nós veremos, meus irmãos, é que os justificados se gloriam, se alegram, se orgulham também nas aflições. E aqui é o ponto que nós olhamos, e se não nos aprofundarmos no texto, parece uma coisa irreal, utópica, uma coisa que não acontece na realidade. Veja o versículo 3 que Paulo diz: porque até aqui está tudo bem, nós fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tudo bem. Mas aí Paulo fala assim no versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui começa a ficar estranho. Como assim? Nos gloriamos, nos alegramos, nos orgulhamos nas tribulações? Isso soa masoquismo. Como? Como eu me orgulho, eu me alegro nas aflições? E se acabasse aqui, seria a coisa mais estranha do mundo. Pareceria mesmo aquelas pessoas que se crucificam para sentir dor e achar que dessa forma estão fazendo alguma coisa para Deus, ou que rezam ajoelhado no milho, ou que fazem grandes peregrinações. Mas os justificados se gloriam nas aflições por saberem que elas produzem perseverança. Veja a continuação do versículo 3. Por que nós nos gloriamos na tribulação? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação gera perseverança. Isso significa que se você não tiver tribulação, você não vai ter perseverança. Você precisa de tribulação para ter perseverança. Deus nos ensina através das dificuldades que nós passamos. Mas não é um ensino teórico. É um ensino na prática, que muitas vezes machuca, mas que nos molda profundamente. O que é perseverança, meus irmãos? É não desistir. É mesmo que estiver doendo, você continuar. É mesmo quando você não consegue enxergar o fim daquilo, você prosseguir para o alvo, assim como o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses. A tribulação produz perseverança. E aí continua, a perseverança produz um caráter aprovado. E o que é um caráter aprovado? É um caráter parecido com o caráter de Cristo. Nós, aqueles que não têm muitos anos de caminhada com Deus, que não nasceram na igreja,
entramos na igreja com hábitos antigos. Por exemplo, o hábito de, por qualquer coisa, ficar muito bravo, explodir, querer brigar. Essas são coisas que, quando a gente começa a passar por dificuldades, vão mudando em nós. Nós somos literalmente amansados por Deus. Quando nós passamos por problemas, por dificuldades extremas na nossa vida, aquilo que antes fazia com que a gente arrancasse os cabelos da cabeça passa a ser tão pequeno. O que é um problema cotidiano para quem está passando por uma enfermidade na família? E diante disso nós somos amansados por Deus. Nós temos o nosso caráter transformado por Ele. Nós parecemos com Cristo. Até porque, se teve alguém que sofreu nessa vida, foi Jesus Cristo. Então nada que nós soframos aqui será maior do que o sofrimento que Ele mesmo teve. As tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Veja que Paulo falou da esperança no versículo 2, e ele volta na esperança aqui no versículo 4. Essa esperança é a esperança que é gerada no nosso coração quando nós vemos que Deus tem feito com que nós passemos pelas tribulações. Quando nós olhamos para trás e vemos que passamos por vales, por momentos difíceis, mas Deus nos sustentou e nós estamos aqui. E todos nós podemos testemunhar algum momento em que passamos por dificuldades e que Deus nos sustentou. O problema é que muitas vezes nós enfatizamos a dificuldade, mas nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Muitas vezes nós só percebemos isso quando algum irmão fala para nós: olha, Deus tem feito algo em você. E isso é muito bom, meus irmãos. Porque faz com que nós entendamos que, embora seja difícil, vale a pena. Vale a pena seguir a Deus. Mesmo que seja com dores, vale a pena, porque Deus vai moldando o nosso caráter. E através da transformação que Ele gera em nossa própria vida, nós temos esperança naquilo que Ele fará no futuro. Veja, nós temos esperança tanto para o que nós vivemos hoje, porque quando passamos por dificuldades, sabemos que o Senhor está conosco, que Ele está passando pelas dificuldades conosco. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e Ele não é aquele rei poderoso, intocável, que está lá no seu trono. Ele é aquele rei que desceu aqui na terra, que sujou o seu pé de poeira, que passou pelas dificuldades que nós passamos. Então Ele se compadece de nós, Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ter medo, Ele sabe o que é sentir fome, o que é ficar angustiado, Ele sabe o que é sentir dor no seu corpo. É a Ele que você recorre, e recorrendo a Ele, Ele te abraçará, e passará com você nas dificuldades que você vai passar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o seu Deus, e é por Ele que você pode passar por todas as tribulações, tendo esperança de que elas vão passar. E mesmo que você passe uma vida de tribulações, no final, acabou para sempre. Não tem mais nada disso. Portanto, é essa esperança que faz com que nós continuemos caminhando nos caminhos do Senhor. E a última verdade que veremos é que os justificados têm uma esperança assegurada pelo amor de Deus. No versículo 5 diz que a esperança não nos decepciona, porque essa esperança não é em pessoas. Se você crê no pastor Diego, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. Se você olhar para qualquer pessoa, por mais que essa pessoa seja séria, viva uma vida de santidade com Deus, uma hora ela vai fazer alguma coisa errada, porque ela ainda é pecadora. O fato de nós sermos salvos faz com que nós tenhamos força para lutar contra o pecado, mas nós não estamos livres do pecado ainda. Isso só acontecerá quando nós morrermos, ou quando Jesus voltar. E até então, todas as vezes que você olhar para uma pessoa como um espelho, em um momento ou outro, essa pessoa vai te decepcionar.
Mas a sua esperança, que não decepciona, é a esperança em Jesus Cristo. É a esperança naquele que já fez a sua obra e que está junto do Pai, intercedendo por nós. É por conta dele, ele é o nosso advogado de defesa, que diante de Deus, que é o juiz, falou: olha, eles são justos, porque cada gota do meu sangue foi derramada para que ele tivesse vida. Essa é a sua realidade hoje. Você é salvo porque Deus derramou cada gota de sangue do seu próprio Filho para te salvar. E essa esperança é testificada pelo próprio Deus em nosso coração. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. O próprio Deus colocou esse amor em você. Não foi você pela sua vontade própria, porque você é uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, que teve esse amor de Deus em você. E veja, meus irmãos, Deus derramou o amor. O que acontece quando alguma coisa derrama? Ela se esparrama para todo lado. Quando você vai pegar um copo, uma garrafa e ela cai, aquilo transborda para todo lado. Isso que Deus fez, Ele derramou, Ele encheu o seu coração com o amor dEle, para que você tivesse força, para que você colocasse a sua vida diante dEle. E Ele fez isso por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, que habita em você, testificando diariamente desse amor de Deus. É Ele que faz com que você se sinta convicto dos seus pecados quando você faz alguma coisa errada. Meus irmãos, uma das grandes evidências que nós somos salvos é o fato de você fazer algo errado que ninguém viu e se sentir mal por isso. Isso é o Espírito Santo te mostrando: olha, você saiu do prumo, volta para cá, peça perdão, se converta. Porque é muito fácil você se arrepender de coisas que as pessoas estão vendo, mas aquilo que ninguém vê, os seus pensamentos, as suas atitudes que você sabe que não serão descobertas, quando você se sente mal por isso, é porque o Espírito Santo habita em você. E esse Espírito é o que testifica no seu coração que você foi justificado. Pelo fato de ser justificado, como viver? Viver na esperança da glória de Deus. Os dias são maus, são difíceis. Às vezes nós passamos por grandes aflições. Mas quando você passar por isso, olhe para Cristo. E peça para o Senhor para te dar a força necessária para que você possa ser novamente animado por esse amor. Meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. E muitas vezes as pessoas tentam reduzir Deus a milagres, a coisas extraordinárias, como se aquilo fosse o máximo. Mas milagre não é nada perto da obra que Jesus fez na cruz por você e por mim. E o fato de nós estarmos vivos e reconhecermos essa palavra como uma palavra verdadeira e aplicável à nossa vida, é o maior dos milagres que pode acontecer a nós, e que só acontece porque Deus derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. Que essa palavra te fortaleça hoje e durante a sua semana, para que você viva sabendo que você não está abandonado, que você não está passando pelas dificuldades que passa sozinho, mas que Deus está te conduzindo no caminho do aperfeiçoamento. Ele está, através das tribulações, produzindo perseverança em você, produzindo um caráter aprovado e fazendo com que a sua esperança não esteja em você mesmo, não esteja em nenhuma pessoa, mas esteja no único que é infalível, que é o próprio Deus. Fique de pé e vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus Santo, nós somos gratos por essa joia, que é essa palavra que nós lemos hoje. Nós somos gratos porque podemos meditar sobre esse texto muitas vezes e sempre, Deus, nós somos surpreendidos por essa obra maravilhosa que o Senhor fez em nossa vida. Pai, nós pedimos ao Senhor que aplique essa palavra em nosso coração de tal forma que o Teu amor transborde de nós, Pai.
Que o Teu amor nos transforme, Senhor. Que o Teu amor nos dê forças para viver em meio ao mundo mal. Na esperança de que hoje nós já somos salvos, de que hoje o Senhor já nos livrou de tudo que o mundo tem de armadilha para nós, mas na esperança também de que, mesmo que passemos por tribulações, o Senhor nos guiará até o final da nossa caminhada. E o final será somente o começo de uma eternidade nas Tuas mãos, de uma eternidade vivendo em verdadeiros laços de amor com o Senhor. Nós somos gratos a Ti por essa palavra, Pai. E pedimos mais uma vez, aplique em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Em resposta, meus irmãos, àquilo que nós ouvimos, nós vamos cantar. Eu te convido a cantar com convicção e amor a esse Deus.